Você quer herdar o reino dos céus? Você quer viver com Cristo e estar com Ele no seu reino? Ou você é daquele que prefere o quentinho do inferno? Lá não é quentinho não, lá arde de fogo. Saiba que se você quer herdar o reino de Deus, estar com Cristo, no melhor lugar e deixar o sofrimento para trás, precisa obedecer à palavra de Deus. Se você vive uma vida de pecado sem arrependimento e não larga estas coisas, você não vai herdar o reino dos céus. Assista o vídeo para entender melhor isso. Eu sou o pastor Lucas Durigon e vou acompanhar vocês nesta segunda temporada da série O Problema do Mundo e também a sua solução, que é Jesus Cristo, Salvador. Serão 7 semanas, 7 estudos e eu quero te convidar a acompanhar com a gente. Eu aproveito e peço para você já curtir o vídeo, já se inscreve nesse canal e se você gostar deste conteúdo, compartilhe com alguém, faça um comentário. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E ainda no capítulo 21, no finalzinho, versículo 27, quando depois de falar sobre o céu e a glória celeste, termina dizendo assim: mas não entrará no céu, não entrará nesta glória, coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E eu ainda quero dar para vocês mais 2 listas desses pecados que vão impedir as pessoas de entrar no reino dos céus, ou de herdar o reino de Deus. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, e as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, o que inclui bastante coisa ali ao redor, né? Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E também, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá bom essa lista toda, essas 3 listas de Apocalipse, Gálatas e Coríntios? Eu não vou nesse vídeo desenvolver novamente um assunto que nós já desenvolvemos no vídeo da temporada 1, falando da diferença entre aquele que comete um pecado, digamos assim, esporádico, já se arrepende, pede perdão, desse para aquele que vive numa vida de pecado, né? Uma coisa, você que está me ouvindo, é você sem querer um dia pegar um troco errado na padaria, né? Percebe ali o troco errado, olha a conta, dá aquela olhadinha, pensa e fala: vou levar para casa que eu estou precisando desse dinheiro, né? Isso é uma coisa. Aí você chega em casa, olha, pensa bem, ora a Deus, o Espírito Santo incomoda a sua mente e você fala: isso que eu fiz não está certo. Aí você volta, devolve o troco, mesmo tendo feito esse ato antes, você devolve esse troco,
seja no mesmo dia, no dia seguinte, mas você devolve, pede perdão para a pessoa e pede perdão para Deus. Isso é uma coisa, meus irmãos. Outra coisa é você ter uma mente voltada para o pecado e criar as oportunidades para que isso aconteça todo dia, ou se aproveitar dessa oportunidade que acontece naturalmente e não se arrepender e não corrigir. Uma coisa é você cometer um pecado de fornicação uma vez e se arrepender. Você deslizou, você ali não conseguiu segurar. Outra coisa é este ser o seu estilo de vida, é fazer parte do seu dia a dia, é estar já participando disso cotidianamente e já não ver problema mais nenhum nisso. Bom, mas esse vídeo sobre essa explicação está lá na temporada 1, vou deixar o link aqui para você assistir esse estudo, se é que você não assistiu, ou relembrar, que fala sobre isso para poder recordar. Mas hoje eu quero chamar a atenção para entendermos alguns tipos de pecado que muitas vezes as pessoas ignoram. E ignorar alguns pecados é uma das estratégias de Satanás para te enganar e te amarrar por esse pecado para te condenar. Veja só. Às vezes Satanás quer classificar os pecados em pecado, pecadinho e pecadão. Ou quer dizer que existem coisas mais graves que você deve evitar, como homicídio, adultério. Mas existem coisinhas simples que você até poderia fazer, como a mentira, como a timidez, como a idolatria. E talvez o diabo queira dizer para você que essas coisinhas de menos importância, de menor monta, não teriam problema e não te levariam a uma condenação. É uma das estratégias de Satanás. Ele quer te enganar. Mas Deus, que é puro e santo, quer que você abandone todo tipo de pecado, pequeno ou grande. Então olha só, vamos falar de alguns tipos desses citados aqui na lista. Por exemplo, não herdarão o reino dos céus os abomináveis. Eu terei que fazer um vídeo específico sobre essa questão. Porque quem são os abomináveis? Essa palavra na Bíblia, que está citada em Apocalipse, durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem várias situações de coisas que as pessoas fazem e que Deus declara: quem faz isso é abominável aos meus olhos. Por exemplo, balança de 2 pesos e 2 medidas para Deus é abominável, que significa injustiça. Significa uma maneira de tentar cobrar, de roubar também, de tentar cobrar do outro de uma forma enganosa. Abomináveis para a Bíblia, em várias situações, são vários casos. Aquele que provoca contenda entre os irmãos, que causa brigas entre os outros, que gera picuinha, é abominável. Tem várias situações na Bíblia que Deus fala, uma pessoa dessa se torna abominável para mim. Então, quando Apocalipse cita que os abomináveis não herdarão o reino dos céus, é muita coisa envolvida. E depois eu vou fazer um vídeo abrindo todas essas coisas que falam na Bíblia sobre os abomináveis. A Bíblia também diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí lascou. Aí não vai ter gente no céu. Mas a questão aqui é o seguinte, aqui não está falando daquele que contou um dia uma mentirinha, já se arrependeu e parou, né? A Bíblia está falando daquele que assumiu como estilo de vida a mentira. Então, toda essa questão se resume ao fato que nós já tratamos em outro vídeo da primeira temporada, de que se você comete o pecado como estilo de vida, se aquilo já faz parte do seu cotidiano ou se foi algo feito um dia sem querer. Para aqueles que cometem o pecado um dia sem querer, existe a promessa de Jesus Cristo na epístola de 1 João, dizendo que nós temos um advogado no céu perante Deus, diante de Deus, Jesus Cristo, que é justo para nos perdoar os pecados, aqueles dos quais nos arrependemos. Agora, a pessoa que mantém o seu estilo de vida e o Espírito Santo avisa ela uma vez, toma a sua consciência 2 vezes, 3 vezes, e a pessoa insiste naquele pecado e não se arrepende, e o Espírito Santo vai falando, mas ela já não dá mais ouvidos, daqui a pouco ela fecha os ouvidos para a voz do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos orienta: não caleis o Espírito Santo, não silencieis o Espírito Santo, não despreze a voz do Espírito Santo te avisando do pecado para te orientar para sair do caminho de morte, do caminho de perdição. E nós temos outros pecados citados aqui nessa lista que falamos. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, o pecado da avareza, o mão de vaca, aquela pessoa que não ajuda ninguém.
Ele está vendo que tem uma família necessitada, uma pessoa precisando de ajuda, mas ele não tem generosidade. Ele não contribui na igreja, ele não contribui com os outros, ele não faz nada pela própria parentela dele, ele não faz nada, ele não tem generosidade. Ele é avarento, é mão fechada, é mão de vaca. A palavra de Deus diz que o avarento é colocado no mesmo pé de igualdade do homicida, de quem é assassino, de quem é pedófilo. Ele é colocado no mesmo pé de igualdade daqueles que são adúlteros, daqueles que cometem outros tipos de pecado considerados graves pela sociedade. Mas de vez em quando, o avarento é até visto com bons olhos. Ele economiza. Ele é uma pessoa regrada nos seus gastos. E existe uma linha muito tênue, muito fina, muito sutil entre aquele que é controlado, regrado nos seus gastos e o avarento. O avarento, ele não consegue enxergar a dor de quem necessita, e ele podendo fazer alguma coisa, podendo ser generoso, podendo dar de si, ele não faz. Mesmo quando a pessoa tem pouco. Poxa vida, será que um jovem, mesmo não tendo muito, se um dia um coleguinha da escola sente fome e está sem lanche, ele não pode dar um pedaço do lanche dele para o coleguinha? Mas o avarento, na palavra de Deus, dele se diz que ele também não vai herdar o reino dos céus, tanto quanto o homicida, o roubador, o ladrão. Para Deus, estão em pé de igualdade. Mas tem um detalhe: o avarento muitas vezes vai na igreja, frequenta a igreja, ele entra, ele sai, ele não ajuda em nada, talvez até dê o dízimo como uma obrigação religiosa, mas não faz de coração como a Bíblia orienta, né? Ou às vezes ele nem o dízimo dá. E muito menos, né? Se ele não faz isso, também muito menos ajuda uma família necessitada, ajuda uma pessoa que está precisando. Mas ele está lá na igreja, ele entra no culto, ele ouve a palavra, ele sai do culto, ele volta. Assim acontece também com todos os outros tipos de pecado. Eu vou citar um aqui agora que não está nessa lista, mas, por exemplo, a pessoa que é gananciosa ao extremo, passa por cima de todos para conseguir o que quer. Muitas vezes na sociedade moderna, essa pessoa é vista como obstinada, como uma pessoa firme, como uma pessoa que é vencedora e consegue o que quer, e sabe-se lá por cima de quantas pessoas ela teve que passar, quantas outras vidas ela destruiu ou prejudicou para chegar onde chegou, mas ela é benquista na sociedade. E ela frequenta o culto, e ela frequenta a igreja. Olha só, quando a Bíblia cita também dos roubadores, aqueles que roubam, ali está incluído todo tipo de roubo, inclusive o líder da igreja que recebe a oferta dos irmãos e usa de forma indevida, de forma que não é aprovada por Deus na palavra de Deus. Quando a pessoa, o líder da igreja, o pastor, o tesoureiro ou alguém, ele usa o dinheiro que os membros, que os fiéis ofertam na igreja, dão ali da igreja, e ele usa esse dinheiro de forma incorreta, indevida, às vezes até ilegal, ele também será cobrado por Deus por ser roubador. Tanto quanto... E aqui é uma coisa interessante, né? Quem não gosta de dar o dízimo sempre fala, o pastor rouba. Mesmo que seja num lugar onde o pastor seja honesto. Mas a pessoa que não gosta de dar o dízimo sempre usa essa desculpa. Só que tem um detalhe, a pessoa que não dá o dízimo, que é avarento, por ser avarento, tá? Ele também não vai herdar o céu, tanto quanto aquele pastor daquela igreja que também pega o dízimo e rouba. Os dois vão para o inferno junto, de mão dada, né? E às vezes as pessoas ficam preocupadas em um apontar o erro do outro e não corrige o próprio. Poxa, se eu tenho sido uma pessoa avarenta, se eu tenho sido uma pessoa que não sou generosa em nada, mas eu não tenho para dar. Eu posso até não ter condições financeiras de resolver a situação de uma outra família, de uma outra pessoa, de dar uma oportunidade de trabalho, eu não tenho como fazer isso por ela, enfim, eu não tenho, não está no meu alcance fazer algo mais substancial por outra pessoa, mas eu posso dar uma pequena contribuição dentro das minhas possibilidades. Eu posso exercer, praticar generosidade dentro das minhas limitações. Mas tem muita gente que não faz isso. Podendo, não faz. Ou tendo o mínimo de condição, não compartilha nada. E às vezes reclama do pastor, que fala, eu não vou ajudar na igreja porque o pastor anda de carrão.
Se o pastor estiver roubando, ele vai enfrentar, porque os roubadores também vão, ele vai enfrentar o juízo de Deus e não há de herdar o reino dos céus, tanto quanto o mão de vaca que fica reclamando para não dar oferta e o dízimo na igreja. Os dois vão junto. Agora deixa eu falar de um outro tipo de pecado que tem estado em voga recentemente na sociedade, na igreja, um outro tipo de situação que também as pessoas não entendem. Então veja só, todos aqueles que frequentam uma igreja, todo ser humano que frequenta uma igreja é pecador. Nem que seja por ter pecado alguma vez na vida. Pode ser a pessoa na igreja mais íntegra que você já viu. Mas alguma vez na vida ela pecou. Então todos somos pecadores. A diferença está entre aqueles que vivem uma vida de pecado constantemente ou cometem esporadicamente pecado, mas se arrepende. Essa é uma diferença, né? No sentido da pessoa reconhecer que está errada logo que percebe o seu erro. Cometeu ali uma ou duas vezes, já percebe. Olha, errei. O que eu fiz está errado, tem que mudar. E tem gente que não se toca, tá? Não percebe ou não quer perceber. Se faz de cega. Certo? Mas então, essas pessoas todas, elas frequentam a igreja. Muitas pessoas que estão ali na igreja, na sociedade, às vezes fecham os olhos para certos pecados. Tem casos de igrejas que deixam lá o irmão que é adúltero, que tem ali a sua amante, frequentar a igreja e ninguém fala nada e está ali sentando no banco, domingo após domingo, e ninguém diz para ele, olha, você precisa se arrepender, precisa mudar de vida. Às vezes a pessoa no exemplo que eu dei, avarenta, às vezes a pessoa é mentirosa. São pecados um pouco mais difíceis de detectar, de perceber e de incomodar a sociedade. Porque, por exemplo, o pecado da mentira, parece que todo mundo acha normal, então ninguém fala de ninguém, né? Mas existe um pecado que tem estado ultimamente muito em voga. A questão sexual, da homossexualidade, os sodomitas, como aqueles que são fornicadores. A Bíblia trata questões de pecados da ordem sexual, de vários tipos. Porque o padrão bíblico é sexo com seu cônjuge, do sexo oposto, né, homem e mulher, dentro do quarto, debaixo da bênção e da proteção do matrimônio. Esse é o padrão bíblico. E claro que não dá para a gente desenvolver esse assunto aqui agora, porque é um estudo à parte. Mas enfim, a homossexualidade, o homossexualismo é um pecado como qualquer outro. Está na lista daqueles que não vão herdar o reino dos céus, junto com os avarentos, os roubadores, os homicidas, os mentirosos, junto com os gulosos, junto com os beberrões. Então está tudo no mesmo nível, né? Um não é pior que o outro. Então, assim como na igreja as pessoas aceitam que muitos entrem ali, sentem-se e assistam os seus cultos, ou estejam cultuando a Deus, e deveria toda a igreja ter uma atitude de mostrar para as pessoas que estes pecados sendo vividos ali, vamos dizer assim, na surdina, né, quietinho, sem ninguém mexer com eles, todos eles, de todos esses tipos, não tem um pecado que seja mais grave do que o outro, corre o risco de fazer a pessoa ser condenada ao inferno, se ela não se arrepender. Assim é para o avarento como é para o homossexual. Então, o que acontece com este pecado em específico que está em voga na sociedade ultimamente? Simplesmente, a pessoa tem que reconhecer que está contra os padrões de Deus, se arrepender e deixar o pecado, como todos os outros. Ah, mas e quanto a pessoa não consegue deixar o pecado? E se ela estiver frequentando a igreja e agindo naquelas coisas que são próprias deste pecado? É a mesma coisa da pessoa que também está frequentando a igreja e ainda não aprendeu a ser generosa e está cometendo o pecado de avareza. A pessoa que comete o pecado de homossexualidade, ela não é mais pecadora e nem menos pecadora do que o outro que é mão de vaca. Apenas que nos últimos tempos, isso tem sido um assunto muito em voga, né? Tem estado aí no auge dos assuntos discutidos na sociedade como um todo e na igreja. Então todo mundo está muito preocupado com isso. Só que ele é tanto quanto qualquer outro pecado. A pessoa que o comete necessita de arrependimento.
ela precisa entender que, para ter o prêmio de entrar no céu e herdar o reino de Deus, ela precisa andar segundo os padrões de Deus. E dentro dos padrões de Deus não se aceita as relações sexuais perniciosas de vários tipos. Mas daí a pessoa vai me dizer, mas eu tenho esse sentimento, eu me vejo assim como uma pessoa que tem o desejo pela pessoa do mesmo sexo. Só que da mesma forma, né, o roubador, ele também tem o mesmo argumento. Ele se vê na necessidade de ter uma coisa que ele não pode obter com o seu salário, com o seu dinheiro ou com aquilo que ele consegue ganhar honestamente. Eu sinto a necessidade de ter um dinheiro a mais, né, para poder obter aquilo que eu gostaria, comprar o objeto, o produto que eu gostaria e não consigo. Porque vamos lembrar, gente, roubador não é apenas aquele que pega uma arma ou vai no estabelecimento e diz para ali, para o banco ou para uma loja e fala, me passa o dinheiro. Roubador é aquele que sonega imposto de renda, que sonega o imposto a ser pago e diz, é porque eu quero ter um pouco mais de dinheiro para mim. Roubador é todo aquele que não cumpre com as suas obrigações financeiras para com alguém e dá um jeitinho para ficar com aquele dinheiro que deveria ser do outro. Por exemplo, um empresário que paga um salário de miséria para um funcionário, podendo pagar mais, o funcionário merecendo ganhar mais, e ele retém, ele fica, ele paga menos, porque às vezes ele até olha aquele funcionário e fala assim, ele está precisando, ele vai aceitar trabalhar por qualquer coisa. Este também é um roubador. Só que este roubador vai levando o seu pecado e não se arrepende nunca. O juízo de Deus vai ser igual para todos. Voltando à questão do exemplo do homossexual, se ele tem aquele desejo, aquele sentimento, assim como quem tem o desejo e o sentimento de ficar com mais dinheiro que não é dele, tem que controlar esse desejo e tem que, em nome de obedecer a Deus, ou para obedecer a Deus, tem que negar esse desejo próprio e viver a vida nos padrões de Deus. Da mesma forma, o hétero, que tem desejos sexuais, mas antes do casamento ele não pode. Ele não pode ter relações sexuais. Fora, aliás, não antes, fora do casamento. Se durante o casamento ele tiver relações sexuais fora do casamento, né, é adultério. Se antes do casamento ele mantiver relações sexuais, é fornicação. Então, fora do matrimônio, ele não pode. Mas eu tenho desejo. Meus queridos, se todos nós fôssemos fazer todas as coisas de que temos vontade, que caos seria o mundo. Deus está falando justamente que o pecado, ele deve ser controlado, ele deve ser subjugado por nós. Assim vale o pecado, o desejo de roubar para ter mais. Eu disse vários tipos de roubo. Nunca roubei, nunca peguei numa arma e assaltei uma loja. Mas não é só esse tipo, entendeu? Assim deve ser mantido debaixo do nosso controle o desejo de coisas que não são nossas, como o desejo de relações sexuais fora daquilo que é abençoado por Deus, como desejos exagerados em várias áreas. Nosso papel é manter isso subjugado e pedir ajuda de Deus para que isso não mais nos tente, para que isso não mais tenha o poder e a força de me tentar, de me prender, né? Que o pecado não consiga mais tomar a minha vida e me fazer escravo dele. Essa vitória sobre o pecado eu só consigo ter se Jesus me ajudar e se eu fizer a minha parte. Jesus não vai fazer por você o que você deveria fazer. Então, nas questões sexuais, assim como o heterossexual tem que se controlar também em certos momentos, o homossexual também, o desejo está ali. Mas se quiser viver os padrões de Deus para entrar no céu, vai ter que controlar. Precisa, por amor a Deus, falar para si mesmo, olha, minha carne tem o desejo desse pecado sexual, de dinheiro, desejo de poder, né, de ganância. Isso vale para o pastor que toma o dinheiro dos irmãos e usa errado e acha que porque ele é líder, porque ele é o líder da igreja, ele pode tratar os outros de qualquer jeito. Isso vale para o membro que não quer dar o dízimo e é avarento, dando a desculpa de que o pastor rouba o dinheiro. E isso vale para todo mundo. E vale também igrejas, em nome de Jesus. Hoje em dia tem sido tratado de forma muito intensa um dos pecados que está nessa lista, que deveria ser tratado da mesma forma como todos os outros. E as igrejas às vezes erram, porque outros tipos de pecados são até elogiados.
A ganância muitas vezes é considerada como uma coisa boa, obstinação, a pessoa é conquistadora, é vitoriosa, mas muitas vezes os homossexuais são desprezados nas nossas igrejas, e a única coisa que eles precisariam saber, que eles precisam saber, é que assim como qualquer outro pecado, de qualquer pessoa, inclusive do pastor, se não tiver arrependimento, não vai poder ir para o céu. Assim vale para a homossexualidade também. Mas a pessoa que tem essa condição, que escolheu essa condição, ela não é menos merecedora do amor e do perdão de Deus do que as outras. Ela não é mais pecadora do que as outras. É igual, mas precisa se arrepender igual a todas as outras. Meus queridos, existem vários tipos de pecado e várias maneiras de que Satanás tem enganado as pessoas hoje para mantê-las no pecado e se autocondenarem por suas próprias atitudes. E muitas vezes o engano de Satanás é falar assim: tá tudo bem, pode continuar fazendo, isso daí não tem problema não. Mas nós temos que voltar para a Bíblia e olhar o que realmente tem ou não tem problema para Deus. Eu quero te convidar a olhar para dentro de você mesmo e ver se tem alguma coisa aí que você tem considerado normal. Ah, todo mundo faz, é assim mesmo, eu não consigo vencer. Isso daqui é mais forte do que eu. Mas que isso que você olha para você, quando você olha para a Bíblia, está lá listado como algo que não deveria estar dentro da tua vida. Se você encontrou dentro de você algo que está aí, mas não deveria estar de acordo com os padrões de Deus, para aqueles que querem herdar o reino dos céus, porque se você não quer, meu irmão, você está assistindo esse vídeo, o seu objetivo é ir para o inferno, então faz o que você quiser. Mas, se você quer ir morar com Deus no céu, precisa seguir os padrões de Deus. E se for mais forte que você, ele te ajuda. Se você não tinha percebido, a luz do Evangelho de Cristo que nós falamos nesse vídeo te ajuda a enxergar o erro. Peça perdão, reconheça, admita o erro como erro. Não fica dando desculpa, dizendo, mas é assim, mas hoje em dia é normal. Deus não mudou. Não é porque a sociedade mudou, a sociedade aceitou certas coisas, que Deus também mudou. Não. Mas Deus continua sendo o mesmo perdoador para aqueles que, mesmo tendo cometido os mais sórdidos pecados, se arrependem e se colocam diante de Deus e dizem: Senhor, me perdoa. Então diga isso agora para Deus: Senhor, me perdoa deste pecado. E você pode pensar ou citar aí na sua privacidade, no seu quarto, no seu local individual. Você pode até falar em voz alta o seu pecado para Deus. Mas aí você fala: Senhor, me perdoa deste pecado e eu quero deixá-lo. Se você não tem força, peça força para Deus. Senhor, me dá forças para vencer. Mas eu quero andar dentro da tua vontade, dos teus padrões. E eu sei que com a tua ajuda eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.